Olá, esses são Heron e Horácio. Eles trabalham numa empresa de mudanças e vão servir de exemplo para ilustrar o tema do nosso vídeo de hoje. Grandezas vetoriais. Horácio, espera aí. O que é que nós de uma empresa de mudança temos a ver com isso? Ah, sei lá, Heron. Mas se o cara tá falando que temos, é porque temos. Só que antes de vermos o Heron e o Horácio em ação, vamos entender melhor o que é uma grandeza vetorial e no que ela difere das outras grandezas físicas. O tempo, a temperatura, a área de uma figura, o seu volume, todas essas são grandezas físicas chamadas de grandezas escalares. Toda vez que definimos uma grandeza apenas especificando a sua quantidade e sua unidade de medida, ela é uma grandeza escalar. O tempo, por exemplo, 5 segundos ficam perfeitamente definidos quando especificamos seu módulo, o 5, e sua unidade de medida, os segundos. Já as grandezas vetoriais são caracterizadas por exigir, além de um valor numérico e sua unidade, também uma direção e um sentido. É o caso da força, da velocidade e da aceleração. A figura matemática que determina essa grandeza é o vetor, representado por um segmento de reta orientado. Quando um automóvel se desloca com velocidade de 100 km por hora numa via de A para B, a velocidade é uma grandeza vetorial, pois, além do valor numérico e da unidade, são necessários a direção e o sentido. O valor numérico é 100, a unidade são os quilômetros horários, a direção é o eixo que vai de A para B e o sentido é o da esquerda para a direita. Chegou a hora de vermos como é que o Heron e o Horácio entram nessa história. Esse é um exemplo de vetor com segmento orientado. Heron e Horácio aplicam forças na mesma direção horizontal e no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Nesse caso, os vetores são somados. Mas a situação poderia ser diferente. Agora, Heron, que chamaremos de vetor 1, está puxando na direção horizontal, mas num sentido diferente ao de Horácio, que é o nosso vetor 2. Enquanto um puxa da direita para a esquerda, o outro puxa da esquerda para a direita. Se utilizarmos a mesma intensidade de força, o cofre não sairá do lugar. Conclusão: as forças ficam em equilíbrio e a soma vetorial se anula. Imagine outra situação. Heron e Horácio aplicando as forças em direções diferentes, resulta que o cofre se movimentará na direção da resultante dessas duas forças. Quer dizer então que as flechinhas representam os vetores das forças aplicadas? É isso aí, Heron. E para essa explicação ficar mais clara, imagine se no mesmo cofre aplicássemos 4 forças em sentidos opostos. Como é que é? Imagine que essas 4 forças fossem representadas pelos vetores F1, F2, F3 e F4, sendo que os vetores F1 e F3 terão a mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos opostos. Já os vetores F2 e F4 terão a mesma direção, módulos diferentes e sentidos opostos. Os vetores F1 e F2, o mesmo módulo, direções e sentidos diferentes. Se F4 for maior que F2, o cofre se movimentará na direção da resultante. Sabe, aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo sobre o que é que a gente tinha a ver com isso, eu já descobri a resposta. Qual? O nosso trabalho tem tudo a ver com as grandezas vetoriais. É verdade. Só que agora me bateu outra dúvida. O que foi agora, Heron? Você aí em cima, que manja tudo de vetor,
vai dar uma forcinha pra gente nesse sentido, não vai não? Ô, Heron, vamos acabar logo com essa mudança, vai? Serviço é que não falta.